nós estamos apontando que o Crossan parece que não aprendeu sobre diegese. Ele ignorou a forma técnica e arte de se produzir narrativas de gêneros, sátira, epopeias, deu para você entender? Crônicas. Cara, isso é um absurdo. Reconheça que os evangelhos não são biografias, não são histórias, mas constroem teologias. E por que, professor? Eles constroem teologias porque, no fundo, eles retroalimentam um Jesus da fé. Por isso que o Chevitarese, isso não são minhas falas, disse lá no canal do Gontijo que ele era ateu, mas depois publicou um vídeo. Está aí nas redes sociais, eu tenho guardado. Sou cristão no campo geral e católico no campo particular. Preciso falar mais alguma coisa? Por isso essa ideia de se tentar nutrir um Jesus histórico sob a perspectiva de que ele não ressuscitou, tudo não passa de delírios, sabe? De fenômenos religiosos envolvidos pelas aquelas comunidades que estão sendo introjetadas por essas mentalidades, faz com que não se discuta mais sobre a existência de Jesus. E, portanto, Jesus sempre será uma hipótese, ok? Fundamentada pela academia, absolutamente legitimada como plausível. Agora, é com vocês, não é comigo. Porque o meu papel é mostrar a pseudagem. Vejam só isso aqui, ó. É para isso que eles deveriam ser. E é assim que devemos lê-los. Ou seja, o Crossan, apesar dele entender que os evangelhos devem ser lidos dentro, ele faz teologia. Ele não analisa como o doutor Oswaldo Luiz Ribeiro fez ao construir a sua hipótese, a sua tese, a República de Judá, partindo de uma análise de Marcel Detienne em A República de Platão, conseguiu entender como as narrativas de intervenção ideológicas, elas fomentam um projeto de fundação do mito, e é do mito político, do mito da república, sabe? O mito, ele identifica a figura do imperador, a figura da classe dominante. Nos evangelhos também, mas não posso fazer nada. O doutor Oswaldo já tem a opinião dele, e eu vou respeitar ao ilustre doutor Oswaldo, eu também tenho a minha. Porém, a minha é baseada em análise, dados probabilísticos e indícios verossímeis. Não são só opiniões. Aí é você quem tem que julgar. Quando alguém diz que dá uma opinião de que Jesus existiu, por hipótese, ou Paulo existiu, você tem que pedir para que ele justifique isso com dados. Tenha o mínimo de hombridade. Eu faço isso todos os dias, então prefiro não falar mais nada. Veja, esses relatos não nos dizem absolutamente nada sobre as origens da fé cristã, mas muito menos sobre as origens da autoridade cristã. Professor, como assim? O próprio Crossan foi quem fez essa afirmação. Significa, peraí, se essas narrativas não dizem absolutamente nada, o que levaria uma tradição recepcionar, aceitar, ao ponto de viver intensamente, de fato, a crença numa ressurreição em que, a menos que eu tenha que admitir, então, que não houve perseguição, que, de fato, ninguém morreu por essa fé, que as pessoas, de fato, não foram lançadas em arenas para serem comidas, que Inácio de Antioquia tenha inventado uma perseguição, que Diocleciano, no terceiro século, quarto século, também tenha inventado, que Constantino, que Teodósio, que por aí vai, enfim, que a Guerra de Barcoba também não tenha, lá no início, resultado de todo... Enfim, conseguiu entender? Só que eu destaquei algumas coisas aqui. Vamos lá. Isso diz alguma coisa sobre a faticidade das aparições da ressurreição? Vamos responder isso. Olha isso aqui. Mesmo que registrar o elemento milagroso não seja o ponto principal das narrativas do Novo Testamento, por quê? Porque não tem milagres. Toda narrativa é diegese. Por isso, diegese é narração. Por isso, os evangelhos não são histórias reais, mas transposições factíveis de eventos vividos e experienciados por indivíduos que estão produzindo tais narrativas.
E isso já está mais do que provado, só basta eles aceitarem. Mas como já defenderam teses entre os amiguinhos, né, nas bancas, onde convidados são os orientandos dos orientandos, dos alunos, eu não posso fazer nada. O Croissant vai ter o cuidado de não inferir que as aparições, olha isso aqui, ó, nunca realmente aconteceram. Ou seja, sabe o que o Croissant vai trazer? Isso aqui não é o professor, não. É quem anda balançando o Croissant e não lê o Croissant. Ok? Seja em inglês ou em português, porque nós temos traduções. É porque o Croissant ainda deixa aquele gostinho do vai que cola. Ele vai dizer que as experiências são verdadeiras. O evento não. Eu ensinei isso hoje sobre Mircea. As experiências são verdadeiras, porque ela é resultado justamente das relações interpessoais e culturais do indivíduo dentro desse contexto em que ele está sendo submetido a toda uma introjeção de quê? De crenças. Mas o fato em si não aconteceu. Então, o que o Croissant traz? A fenomenologia. Ele quer dizer, eles só reprojetaram as crenças que já estavam em suas consciências e que, portanto, possam ser que eles tenham visto mesmo. Isso sim, eles tenham vistos, mas, de fato, elas não foram reais. E eu, ips literis, trago as frases do Croissant. É claro que pode ter havido transes e visões. Você está brincando comigo? Vocês sabem o que é pseudagem? Você já parou? Sabe o que é exegese? Ok? Onde o professor Croissant disse isso? Está aqui na notinha de rodapé, ok? Na mesma página 190. Tá bom? Quando Croissant irá tratar disso. E eu coloquei negrito aí. É claro que pode ter havido transes e visões. Beleza? Em seguida, o que Croissant vai acrescentar, pessoal? Isso não é o professor. Ips literis, ok? Ele diz que esse tipo de fenômeno, esse tipo de coisa, acontece em todas as religiões. Qual foi a maneira que o Croissant tentou utilizar para poder, a priori, defender o Jesus histórico, afastando a hipótese factual da ressurreição, aceitando a experiência real do indivíduo, o fenômeno. Ou seja, eles viram mesmo Jesus, mas esse viu não é um viu a partir de uma questão ôntica, mas dentro de uma perspectiva espiritual e sobrenatural do próprio fenômeno psíquico. Foi isso. Compreende? Mas como ele vai justificar isso na frente? Nós vamos mostrar a pseudagem. E, portanto, não devemos nos surpreender, fecha o próprio Croissant. Ok? Então vai lá, por favor, dá uma conferidinha. Beleza? Porque até os meus esboços, eu quero deixar claro, são feitos atendendo à metodologia da pesquisa, de modo que, de fato, todos vocês possam compreender. Base inadequada. Aqui, doutora Juju, eu vou mostrar que a sua dissertação, bem como sua tese, deveria ser reavaliada. Mas como nenhum trabalho é perfeito, esse que ministra aqui essa aula, essa exposição, vai ajudar a senhora. Vamos lá, base inadequada, porque a senhora se baseou em Croissant. Ao considerar a hipótese de Croissant, várias críticas vêm imediatamente à mente. Vamos ver? Primeiro, e apesar de algumas alegações interessantes, Croissant, doutora Juju, não estabeleceu um sistema de esquema sociopolítico como um tema central na igreja primitiva. Me mostra aí, doutora Juliana, por favor. Eu acabei de mostrar, porque ele fez teologia política. Ele ignorou a dimensão e natureza e essência do próprio gênero evangelho e do gênero narrativa. Ele faz teologia do começo ao fim. Essa ideia de antropologia cultural, sociologia, é apenas uma maneira de tentar, evidentemente, não é? É nos aproximar das formas, da cultura, do estilo de vida, dos costumes da época. Mas quando nós estamos querendo falar de evento, ou, sobretudo, de figuras, isso para nada serve. Como a senhora mesmo disse, a iconografia como resultado, sabe, daquilo que a tradição tem guardado, ou a própria arqueologia, a doutora Juliana mesmo já disse que não serve para nada. Bem, uma hora ela disse que não, outra hora ela disse que sim. Eu não posso fazer nada. Cadê, doutora Juliana? O fundamento, faz um videozinho, a senhora tem que... Eu já disse, como disse o Mark Bloch, historiador crítico dos análises, olhando para essa pseudagem, essa vergonhice da história problema,
Ele já dizia, os historiadores viraram apologetas e, portanto, ele tem o dever e deve prestar conta, o historiador. Ok? Se eu saio do âmbito da atividade de pesquisador e assumo publicamente o papel de divulgador científico, o mínimo que eu tenho é de respeitar o meu público e prestar conta. E dizer, eu tenho que responder o vídeo desse cara. Ou eu admito que ele está certo, ou eu tenho que refutá-lo. Como vocês não conseguem fazer, vocês se silenciam. Mas eu vou continuar, porque tem um ditado que minha avó dizia, água mole e pedra dura, tanto bate até que for. Vamos lá. Interpretar as referências à luz de uma construção secundária está longe de provar que essa é a intenção original dos autores, como eu provei. Vamos lá, doutora Juliana. Doutor Chevita, Daniel, Oswaldo. Oswaldo não tem nada com isso, mas é um grande exegeta. Vamos, eu quero uma explicação histórico, sociológica, política do evento da narrativa de Jesus andando sobre o mar, sobre as águas. Aliás, um lugar onde não tinha onda, mas tudo bem. Eu quero uma narrativa plausível, de fato, de Jesus expulsando um demônio. Tinha que ser de Gadara. Ele poderia ser de qualquer lugar, mas tinha que ser de Gadara, gente. Poderia ser de Nazaré, poderia ser de qualquer dos cafundós do Judas, mas tinha que ser de Gadara. Eu vou aguardar. Vocês me darem uma explicação que refute a minha hipótese em José. Ok? Vamos lá. Seu relato continua sendo uma hipótese não verificada. E aqui tem um problema. Por quê? Aqui eu parto da crítica de Lakatos justamente com relação à metodologia da pesquisa científica. Porque é essa tautologia, sobretudo de uma pesquisa ad hoc, que a gente percebe que tenta se reestruturar, que tenta se corrigir. E qual seria o certo? Se a hipótese levantada ela é inverossímil, não é testável e, portanto, se demonstrou infalciável, acaba-se, se tira a afirmação a priori. Aliás, já dizia August Ludwig Schlosser, o desconhecido não pode ser substituído por uma afirmação a priori. Se Crossan faz a determinada afirmação partindo de uma construção sociopolítica, fazendo teologia, e aqueles relatos sobrenaturais, eles atendem mais uma perspectiva eclesiológica, que é teologia, ele está fazendo teologia. Não tem nada de ciência nisso e, portanto, a hipótese não tem fundamento. O seu relato continua sendo uma hipótese não verificada. E agora eu quero usar Karl Popper. Uma hipótese não verificada, princípio da verificabilidade, princípio da falseabilidade como critério que deve nortear, seja nas humanidades, nas sociais, ok? Sobretudo nas naturais. Eu pergunto, pseudagem. E foi com base nisso que a doutora Juliana produziu dissertação, tese, Laíra Amara, Tomia do Chevita e o próprio Chevitarese, ok? E veja isso aqui, ó. A ressurreição e a autoridade da igreja primitiva. Calma, gente, eu só estou na introdução, a live está começando. Vamos lá. Em segundo lugar, mesmo que o seu tema de poder, que é o que Crossan defende, autoridade e liderança, seja importante até certo ponto, sua ênfase na faticidade da ressurreição de Jesus simplesmente não segue. Por que, Crossan? Hein? Ah, entendi. Eu simplesmente vou ter que sair pela tangente e dizer assim, não, mas é que isso aí não compete à ciência. Mas desde quando vocês fizeram ciência? Desde quando a pesquisa do Jesus histórico, do Paulo histórico e de temas relacionados a eventos narrativos dos evangelhos partiram justamente de um ponto zero? Não, já partiram de um objeto identificável. Por quê? Porque se iniciou com uma afirmação a priori. Por isso que Jesus histórico continua sendo o quê? Uma hipótese infundada. E me desculpe, quem diz que tem fundamento, tem titica de galinha na cabeça. Vamos lá. Para Paulo, não era meramente receber a revelação de Cristo. Vamos ver aqui, ó. Crossan, The Historical Jesus, páginas 397. Confira aí, doutora Juliana. Ok? Vamos lá? E por que não? Porque esse tipo de revelação tornava alguém apóstolo em primeiro lugar. Só que tinha um problema. Paulo não viu Jesus. Só que eu preciso entender como vai ser justificado o apostolado de Paulo.
E aí, eu tenho agora que admitir uma narrativa do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro. E aqui com todas as vênias, sem querer misturar as coisas, numa série de vídeos que eu tenho. Quando ele disse, olha, quem lê os evangelhos não chega a Paulo. Quem lê Paulo não chega aos evangelhos. Abre aspas. Opa, não é porque Paulo é inventado ou Jesus é inventado. Ok? É que tudo é uma invenção. Aí você que tem que perguntar ao doutor Oswaldo. Peraí, doutor Oswaldo. Se Paulo não é inventado, Jesus não é inventado, o que é tudo é inventado? Então o senhor tem que justificar o que é. Porque quando você diz, não é que Paulo é inventado, Jesus é inventado. Ele até diz, não é que tem uma tradição. O doutor Oswaldo fala isso. Mas no final ele diz, não é que isso é inventado ou isso é inventado. É que tudo é inventado. Significa, eu posso admitir que o conjunto de proposições das narrativas são invenções, mas as figuras que transpõem-se não. Cara, desculpe, eu que sou pseudocientista, eu tenho que admitir, esse cara aqui é pseudocientista. O narrador de Atos, que está querendo divinizar da autoridade esse cara chamado Paulo, vai criar uma história, a história de Damasco, que vai ser legitimada por um escritor depois que não é o Paulo, mas que dizem que é o Paulo, em que ele vai dizer que um cara apareceu para ele quando ele estava montado num cavalo, indo perseguir os cristãos, e uma luz. E diante, interessante, da possibilidade de justificar essa aparição, uma hora o autor diz que quem estava viu a luz, mas não ouviu. Ora, ele diz que ouviram, mas não viram. Dorme com essa. Mas o que importa é que a gente entenda. É preciso que Jesus tenha aparecido, não importa se foi diferente como ele havia aparecido para os demais. E aqui está 1 Coríntios 9, 1, 15 e 8. Vai lá e confira, porque aqui você aprende Bíblia mesmo. E faz história com criticismo e responsabilidade. Vejamos então. Sem esse evento, qual é a base da reivindicação de autoridade em nome dos outros dois líderes especificados por Crossan? Aí, doutora Juju. Ei, doutora Juju. Pedro e Tiago. Responda, doutora Juju. A senhora desenvolveu uma tese, os círculos paulinos, mas trabalhou a metodologia de Crossan. Vai lá. Vou aguardar a senhora tentar justificar esse pepino aí. Mas eu vou continuar. Também em ambos os casos, a ressurreição forneceu a justificativa para a autoridade. Vamos ver? Lembra que eu disse que Pedro, tal como outros, é uma invenção? Por isso, se Pedro não fosse uma invenção, não tinha, a princípio, um Pedro sendo chamado como pescador, não haveria necessidade de um Petros, de uma narrativa sobre Petros, porque não são os evangelhos que copiam os fatos, são os fatos que se narram através dos evangelhos. Por isso, Pedro, esquece, não existiu, é Petros, ok? Beleza? Bem, gente, essa é, como diz o doutor, gente, essa é a minha opinião, tá? É a minha hipótese. Já que se Judas não existiu, segundo Chevita, é uma alegoria, porque Pedro não pode ser uma alegoria. E veja, diferente do Chevita, eu consigo dar uma resposta para entender essa alegorização da transposição diegética. Petros, Petras. Petra, Petros. Petros, a ilha da Arábia fortalecida na Alta Galileia pelos romanos. Petra, a cidade que está sendo guardada e protegida pela eclesia de Joséfo. Entendeu? E que Joséfo diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela quando ele fala dos sicários. Porque a palavra inferno, Hades, significava sepultura, morte. Como os zelotas e sicários chegavam queimando tudo, incendiando tudo, era o quê? Sinônimo da morte. Mas, entretanto, todavia, a doutora Juju vai ter que descascar esse abacaxi. Olha aqui, ó. Pode-se dizer que a influência de Pedro veio, pelo menos em parte, do aparecimento de Jesus, relatado na tradição extremamente antiga. Aí, por que eu estou falando isso aqui, senhores? Lembra que eu falei para vocês que eles afirmam que as cartas foram escritas primeiro e os evangelhos depois? Mas tem um problema. Qual o problema, professor? É que o Chevita admite que tem um evangelho marcano. Esse Chevita tem um evangelho marcano que foi escrito nas 2 décadas de 70 e 50. Ou seja, tem um evangelho circulando paralelamente, inclusive, doutora Juju, com aquela carta não autêntica do Paulo que não é Paulo, que não é Paulo, que é Paulo do Paulo do Paulo do Paulo, que copiou o Paulo que não é Paulo, que é o escritor Paulo que inventou Paulo. Colossenses. Mas não só ela, doutora Juju.
Nós temos também, Chevita, Tessalonicenses. E agora, José? Descasque esse abacaxi, por favor. Porque a legitimidade da ressurreição, se eu aduzir que, de fato, eu tenho uma narrativa traditiva anterior, eu não posso ignorar, evidentemente, se eu aceitar a hipótese da evidência externa, de que os evangelhos, apesar de datados depois de 70 escritos, principalmente nas formas unciais, depois de 70, e que tem um evangelho marcando, segundo Chevita, porque ele precisava alienar o Lair Amaro com a hipótese Q, ainda assim, eu tenho uma história de ressurreição que é, evidentemente, duas coisas, ou antecedente às cartas de Paulo, ou posterior. Significa, esse Paulo, na verdade, mesmo não tendo vivido e visto a ressurreição, vocês estão conseguindo entender? Ele, na verdade, absorve, evidentemente, toda essa mentalidade traditiva. E ele se ocupa exclusivamente de poder fazer o seu enunciado, dando legitimidade de que a ressurreição foi um fato. E por quê? Porque ele vai levar até o fim. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é a pregação, significa para que o Império Romano legitimaria e oficializaria uma religião chamada cristianismo. Sepultado, Jesus histórico, Paulo histórico e tudo aí. Tentem me refutar. Veja, e confirmando por outra confissão antiga, aqui está o pepino. Eita, gente, isso aqui é o abacaxi de Marataízes. Abacaxi de Marataízes, 24:34, Lucas. Lembra, eu disse, é o único que dá uma narrativa diferente. Se de fato fosse algo ilusório, uma espécie de ilusionismo, de paranoia, né, de êxtase ou transe, como o Crossan propôs, cara, Lucas não seria admitido. Lucas não seria admitido. A verdade é que Lucas tem uma fonte. Qual é a fonte? Plutarco. E se Plutarco é Plutarco, Plutarco é Lucas, Lucas é Plutarco, vocês que se virem. Do aparecimento no caminho de Emaús. Aparecimento que só tem onde? No Evangelho de Rômulo, segundo Plutarco, ou Tito Livio. Não tem outro. Deu para entender? Ou seja, numerosos estudiosos concordam, observando a ligação entre a aparição de Jesus e a autoridade de Pedro. E sabe quem eu trouxe aqui? Mais um que é citado pela doutora Juliana Cavalcante, Joaquim Jeremias. E olha, gente, vocês perceberam que aqui eu não usei nenhum miticista? Cadê? Nas minhas referências, não. Eu estou usando as obras deles. Ok? Gente, aqui não tem Richard Kerr, aqui não tem Joseph Atwell, aqui não tem Carota, aqui não tem Albert Pike, aqui não, eu estou usando as obras deles para refutá-los. Entre eles mesmo. Vejam o que Joaquim Jeremias vai trazer. Vamos lá. Olha isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Quando ele fala sobre a Páscoa e a própria tradição da Páscoa na interpretação. Ok? Festa da Páscoa. Pela tradição. Tá aqui, ó. É só ir lá e conferir. Ok? É só ir lá. É tempo para ler. Pare de papagaiar. E não adianta vir para cá, professor, mas você não pode chamar a academia de Chevita de quadrilha. Eu vou chamar de quê, filhote? Ei, menino lindo, eu vou chamar de quê? Porque eu não estou falando de quadrilha em termos pejorativos, de penal, criminal, de uma facção, num sentido jurídico do termo. Não, penal, não. Eu estou falando que a concepção, a partir do século XIX, de um Jesus histórico, é de um cara revolucionário, terrorista, que não tinha nem lá essa multidão toda. Era um cara ali que conseguiu uns 6 ou 7, mais ou menos, enfim, que ameaçou o Império Romano, e o cara, quem não aceitasse suas ordens, ele mandava matar. É mais ou menos isso. Só que isso foi ficando um tanto pesado, né, para a própria igreja. Aí ele, de um Bin Laden, se tornou um Che Guevara. De um Che Guevara, ele está mais ou menos aí parecendo quem? Cita o nome aí que você quiser, mais ou menos. Porque cada vez que o José dá uma lapada, o Jesus histórico vai se tornando mais divino do que histórico, né? Ele começou como um Bin Laden, aí chegou a um Simão Bolívar, chegou a um Che Guevara. E agora eu estou tentando achar. Daqui a pouco o Chevita vai gravar um vídeo aí dizendo, não, gente, aliás, o Chevita já gravou dizendo que ele não é um Che Guevara. Então ele vai ser o quê? Que tipo de revolucionário? Vamos esperar o próximo vídeo do Chevita, né? A gente vai esperar. Ok?
E para eles só restam querer falar do jeitão do professor aqui, né? De fazer a sua abordagem e tudo mais. Gente, fazer o quê, né? É o que o dinheiro dá. É o que o dinheiro dá. Vamos lá. Como o Croissant faz que a estrutura de autoridade era o ponto principal dessas narrativas, com o nada. Não é isso que ele diz? Ele diz que é o nada. Não estou colocando palavras na boca de Croissant. Quer saber se ele disse isso ou não? Está aqui, ó. Ó, página 169 a 170. Significa, sendo aprendido sobre as aparições de Jesus e a origem da igreja, é certamente um erro. Portanto, os senhores, não sou eu só que mostrou as aberrações do Croissant, não. Ok? Como afirma Joaquim Jeremias. Eita! Ok? Joaquim Jeremias.